Dizem que toda família tem segredos, mas a minha tinha algo mais perigoso. Um silêncio acordado, uma dinâmica que todos viam, mas ninguém ousava mencionar. Sou Marcelo, professor de história de 35 anos, e passei a vida inteira assistindo minha irmã ser idolatrada enquanto eu era apenas conveniente. O garoto bonzinho, o filho compreensivo, o irmão que nunca causa problemas. Até o dia em que minha esposa Bia me fez uma pergunta simples que desmoronou tudo. Por que você sempre defende elas ao invés de nós? Naquele momento, eu não sabia que estava prestes a desenterrar padrões de favoritismo que remontavam à minha infância, nem que precisaria escolher entre o casamento que construí e a lealdade familiar que sempre coloquei acima de tudo. Principalmente, não imaginava que a venda de um apartamento por R$ 250 mil seria o gatilho para uma guerra que revelaria quem realmente éramos por trás das aparências perfeitas do álbum de família. Sabe aquela sensação de que alguma coisa está fora do lugar, mas você não consegue identificar o quê? Era exatamente assim que eu me sentia naquela tarde de sábado, enquanto corrigia provas na mesa da sala. Bia, minha esposa, estava organizando as caixas que ainda não tínhamos desfeito desde a mudança para nosso apartamento novo. Bem, novo é modo de dizer, já que o prédio tinha a mesma idade que eu, 35 anos, e o cheiro de tinta fresca era só uma tentativa desesperada de mascarar as marcas do tempo. Marcelo, olha o que eu achei. Bia ergueu uma caixa de sapato cheia de fotos do nosso casamento. Aproximei-me enquanto ela espalhava as memórias pela mesa, afastando minhas provas de história do 9º ano. Foi quando vi aquela foto. Minha mãe ajustando obsessivamente o vestido de Sílvia, minha irmã caçula e madrinha de honra, enquanto eu esperava sozinho no altar da igreja de São Sebastião. Por que aquela imagem me incomodava tanto? Era só uma foto, certo? Você tá bem? Bia me encarou com aqueles olhos castanhos que sempre pareciam enxergar mais do que eu queria mostrar. Desviei o olhar da foto, sentindo um nó estranho no estômago. Claro, só cansado. 50 redações sobre a proclamação da República sugam a alma de qualquer um. Ela sorriu, mas não era um sorriso completo. Depois de 7 anos juntos, eu sabia reconhecer quando Bia guardava pensamentos para si mesma. Será que ela também tinha notado algo na foto que eu estava tentando ignorar? Voltei às provas, enquanto Bia guardava as fotos, exceto aquela, que ficou esquecida sob uma pilha de redações. Ou talvez não tão esquecida assim. De tempos em tempos eu a espiava, como quem observa um objeto estranho e potencialmente perigoso. Minha mãe cuidando de Sílvia, como sempre fez. E eu, esperando, como sempre fiz também. Era só uma coincidência, não era? Ou talvez fosse um padrão que eu nunca tinha percebido até aquele momento. E agora que tinha visto, seria possível voltar a ignorá-lo? Na segunda-feira, entre uma aula e outra no colégio municipal, encontrei Paulo, professor de geografia e praticamente o único colega com quem eu realmente conversava. Minha mãe vem jantar hoje lá em casa, comentei enquanto tomávamos um café ralo na sala dos professores. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o calor em vez de amenizá-lo. Por que o Rio precisa ser tão quente em outubro? Sorte sua ter família presente, Paulo respondeu, mexendo o café com uma colherinha de plástico que parecia prestes a derreter. Sabe o que meu avô sempre dizia? Família de verdade não é quem está no seu sangue, é quem te coloca como prioridade na vida. Concordei com a cabeça automaticamente, como fazemos com frases de efeito, mas algo naquele clichê grudento ficou martelando na minha cabeça pelo restante do dia. Minha mãe sempre priorizou os 2 filhos por igual? Ou essa honra sempre foi exclusiva da Sílvia? Na volta para casa, peguei o metrô lotado na estação da Carioca e fiquei espremido entre um executivo suado e uma senhora com sacolas de compras. Enquanto o trem sacudia pelos túneis escuros, minha mente vagava por memórias de infância. Aniversários onde os presentes de Sílvia eram sempre mais caros que os meus. Apresentações escolares em que minha mãe aparecia atrasada nas minhas, mas chegava com antecedência nas de Sílvia. Pequenos detalhes que, sozinhos, não significavam nada, mas juntos formavam um mosaico que eu nunca tinha me permitido enxergar. Quando cheguei ao nosso apartamento em Laranjeiras, Bia já estava preparando o jantar. O cheiro de alho e cebola refogados enchia a cozinha pequena. Como foi o dia? Ela perguntou, me dando um beijo rápido nos lábios. Eu poderia ter mencionado os pensamentos que me perseguiram o dia todo, mas em vez disso, falei sobre as redações terríveis e a reunião de professores que se arrastou por horas. Porque era tão difícil admitir, mesmo para minha esposa, que talvez, só talvez, minha relação com minha mãe e minha irmã não fosse tão perfeita quanto eu sempre fingi ser.
O jantar com minha mãe seguiu o roteiro de sempre. Dona Neide, com seus cabelos grisalhos perfeitamente tingidos de castanho, chegou pontualmente às 7, carregando uma sobremesa comprada na padaria da esquina. Pudim de leite para mim, seu filhinho querido. Bia se esforçou com um estrogonofe que ficou delicioso, mas que recebeu apenas um "está bom" como elogio. Enquanto minha mãe monopolizava a conversa falando sobre a nova empreitada de Silvia, uma confeitaria de brigadeiros gourmet no coração de Madureira. R$ 15 cada brigadeiro, em Madureira? A senhora não acha que é meio inviável? Bia perguntou, tentando soar casual enquanto servia mais arroz. Vi o olhar de advertência que minha mãe me lançou, como se dissesse: controle sua esposa. Sua irmã tem visão de negócios, Marcelo. Ela está mirando na clientela de Jacarepaguá e Barra que vai até lá especialmente pelos doces dela. É brigadeiro elitizado, minha mãe defendeu, com aquele tom que não admitia contestação. Silvia sempre teve espírito empreendedor. Concordei automaticamente, sentindo o olhar de Bia sobre mim. Aquele olhar que misturava frustração e resignação, e que eu conhecia tão bem. Por que era tão difícil não tomar partido? Porque eu sempre sentia essa necessidade de agradar minha mãe, mesmo quando concordava secretamente com Bia. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, minha mãe já tinha ido embora com a desculpa de uma novela que não podia perder. Bia permaneceu em um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. E o pior é que eu não sabia como quebrar aquela barreira invisível que parecia crescer entre nós. Na noite seguinte, fiquei até tarde ajudando um aluno que estava com dificuldades em história. Pedro, um garoto franzino de óculos grossos, tinha potencial, mas problemas em casa dificultavam seus estudos. Professor, valeu mesmo. Meu pai nunca tem tempo para me ajudar com as lições, ele disse, guardando o caderno surrado na mochila. Algo naquela frase despertou em mim uma pontada de empatia. Eu sabia o que era crescer sentindo que você nunca é prioridade para alguém que deveria te colocar em primeiro lugar. Aquela conversa com Pedro me fez questionar. Quantas vezes na vida adulta continuamos repetindo os padrões que nos machucaram na infância? E o mais importante, eu estaria perpetuando esses mesmos padrões sem nem perceber? Na quarta-feira, o céu amanheceu carregado, prenúncio de uma daquelas tempestades de verão que transformam as ruas cariocas em rios. Eu estava explicando sobre a Revolução Francesa para a turma do 8º ano quando meu celular vibrou no bolso. Ignorei nas primeiras 3 vezes, mas na quarta, pedi licença e dei uma olhada rápida. 5 chamadas perdidas da minha mãe. Meu coração disparou. Ela nunca ligava durante o horário de aula, a menos que fosse uma emergência. Classe. Resolvam os exercícios da página 78 enquanto eu atendo essa ligação. É importante, falei, saindo para o corredor com o telefone já no ouvido. A voz de minha mãe saiu embargada do outro lado da linha. Filho, aconteceu uma coisa terrível. Ela fez uma pausa dramática que me deixou em suspenso. Sua irmã está com problemas sérios. Preciso falar com você pessoalmente. Posso ir aí hoje? Tentei arrancar mais detalhes, mas ela desconversou. Típico da minha mãe. Criar suspense para garantir a plateia. Cheguei em casa mais cedo naquele dia, com a desculpa de uma reunião cancelada. Na verdade, não consegui me concentrar nas aulas depois daquela ligação. Bia ainda não tinha chegado do trabalho, e eu fiquei andando de um lado para o outro na sala, imaginando 1000 cenários. Será que Silvia estava doente? Será que tinha sofrido um acidente? A campainha tocou às 5 em ponto, e lá estava minha mãe, com o cabelo impecável, mas olheiras profundas que nem o corretivo conseguia disfarçar. Filho, você não vai acreditar. Ela sentou no sofá como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Sua irmã não só faliu com aquela confeitaria, como falsificou minha assinatura como fiadora em um empréstimo bancário. Ela me encarou com olhos marejados. Os cobradores ligaram dizendo que vão até minha casa. Falaram em processo, em cadeia. Enquanto tentava acalmar minha mãe, uma parte de mim não conseguia deixar de pensar. E aí está o resultado do brigadeiro de R$ 15 em Madureira. Imediatamente me senti culpado pelo pensamento. Que tipo de irmão pensa assim em um momento de crise? Tomei uma decisão, Marcelo. Minha mãe segurou minhas mãos entre as dela, os anéis dourados pressionando minha pele. Vou vender o apartamento da Tijuca, aquele que herdei da tia Carminha. Fiquei sem reação. Aquele apartamento era o que minha mãe chamava de sua segurança para a velhice. A fonte do aluguel mensal que complementava sua aposentadoria. É o único jeito de ajudar sua irmã a sair dessa situação. Ela continuou, com uma determinação que eu raramente via, exceto quando o assunto era Silvia.
Aquela mesma determinação tinha estado ausente 1 ano atrás, quando Bia e eu praticamente imploramos por ajuda para a entrada do nosso apartamento. Como eu explicaria isso para minha esposa? Bia, você não entende a gravidade da situação, falei na varanda do apartamento, depois que minha mãe foi embora. A noite estava quente e abafada. Nuvens pesadas ainda ameaçando uma chuva que não caía. Os sons do trânsito na rua subiam até nós, misturados ao barulho distante de um samba vindo de algum bar próximo. A Silvia pode ir presa. É falsificação, é crime. O que eu não entendo é porque sempre tem que ser você a resolver os problemas dela. Bia respondeu cruzando os braços. Lembra quando precisamos da entrada do apartamento? Sua mãe disse que aquele imóvel da Tijuca era a segurança da velhice dela. E agora, de repente, ela pode vender para salvar a Silvia? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela tinha razão e eu sabia disso. É diferente, Bia, argumentei sem muita convicção. A gente conseguiu o empréstimo consignado. Demos um jeito. A Silvia pode ir para a cadeia. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, soavam falsas. Lembrei que passamos 6 meses dormindo em um colchão no chão porque não tínhamos dinheiro para comprar uma cama depois de pagar todas as taxas do financiamento. 6 meses comendo miojo e ovo porque cada centavo ia para as prestações. E agora, para Silvia, minha mãe estava disposta a vender seu único bem. Sabe o que mais me dói? Bia disse encarando o horizonte pontilhado de luzes da cidade. É que você sempre defende elas. Sempre. É como se existisse um time, mãe e Silvia, e outro time, Bia. E você ficasse pulando de um lado para o outro, mas no final, sempre escolhe o lado delas. Uma lágrima escapou e escorreu pelo seu rosto. Quis dizer que não era verdade, que ela estava exagerando. Mas estava mesmo? Quantas vezes eu tinha ficado em cima do muro, tentando agradar a todos, mas acabando por magoar a pessoa que realmente estava ao meu lado todos os dias. E o pior, porque eu continuava fazendo isso. No sábado, decidi visitar Silvia para entender melhor a situação. Dirigi até Madureira, refletindo sobre a conversa com Bia. Ela tinha mencionado que estava concorrendo a uma promoção no trabalho, mas temia perder para um colega menos competente, porém mais bajulador. Às vezes acho que meu destino é sempre ser a segunda opção. Ela desabafou antes de eu sair. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu também me sentia assim às vezes. A segunda opção da minha mãe, depois de Silvia. A confeitaria de Silvia ficava numa ruelinha lateral, longe do movimento principal do bairro. A placa rosa e dourada com os dizeres Brigadeiros da Sil, Experiência Gourmet, ainda estava na fachada, mas as portas estavam fechadas com uma corrente e cadeado. Estacionei em frente ao prédio onde minha irmã morava, a poucos quarteirões dali, e fiquei surpreso ao ver um carro novo, um Onix branco reluzente, na vaga dela. De onde tinha vindo dinheiro para um carro 0 km se ela estava falindo? Silvia me recebeu usando um roupão de seda e com os cabelos enrolados em uma toalha. Desculpa a bagunça. Acabei de chegar da academia, ela disse, embora o apartamento estivesse impecável. Enquanto ela foi se trocar, notei algumas sacolas de marcas caras jogadas no sofá e na mesa de centro, uma revista de viagens aberta na página sobre Disney. Peguei meu celular e verifiquei o Instagram dela. Fotos dela em um resort em Angra dos Reis há apenas 2 semanas. Algo não batia. Como alguém à beira da falência e com dívidas enormes estava vivendo assim? Quando confrontei Silvia, ela começou a chorar instantaneamente, daquele jeito que sempre funcionava com nossa mãe. Eu tô com burnout, Marcelo. Você não faz ideia da pressão. Precisava de um tempo para mim, para me recuperar. As lágrimas escorriam perfeitamente, sem borrar a maquiagem. E o carro foi um presente de um amigo. Saí de lá com a certeza de que minha irmã não tinha apenas problemas financeiros. Tinha problemas de caráter. Mas o que eu faria com essa informação? Contar à minha mãe significaria destruir a imagem da filha perfeita que ela cultivava. Contar à Bia seria dar-lhe a munição para dizer eu avisei. Então decidi, como sempre, guardar aquilo para mim mesmo. E esta decisão, eu não sabia ainda, seria o início de uma avalanche. 1 mês se passou, e eu continuava dividido entre lealdades conflitantes. Em sala de aula, explicava aos alunos as estruturas de poder do Brasil colônia. Como a coroa distribuía privilégios de forma desigual, criando uma sociedade de favorecimentos. A ironia não me escapava. Enquanto falava sobre o sistema de capitanias hereditárias, pensava na minha própria família e seus desequilíbrios de poder. Como professor de história,
Eu era treinado para identificar padrões, mas continuava cego para os da minha própria vida. Professor, o senhor acha que ainda vivemos com esses privilégios hoje em dia? Perguntou Carla, uma aluna perspicaz da terceira série do ensino médio. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Os sistemas mudam de nome, Carla, mas as estruturas às vezes permanecem. Nas famílias, nos trabalhos, nas instituições, sempre existe alguém que recebe mais, mesmo merecendo menos. Falei aquilo pensando em Silvia, mas também no chefe de Bia, que continuava ignorando suas contribuições enquanto promovia um funcionário medíocre, só porque ele era filho de um amigo. Na saída da escola, meu celular tocou. Era minha mãe, com aquela voz que misturava triunfo e martírio. Filho, vendi o apartamento, 250 mil, já transferi tudo para a conta da Silvia para ela resolver aquela situação. Engoli em seco. Tudo, mãe. A senhora não pensou em, sei lá, guardar uma parte? Houve um silêncio do outro lado da linha. Como assim? Sua irmã precisa de todo esse dinheiro. E tenho uma surpresa. Estou indo visitar vocês amanhã. Desliguei sentindo um peso no estômago. Como eu contaria isso para Bia? Voltei para casa encontrando Bia radiante. Ela estava na fase final da seleção para a promoção. 2 finalistas, eu e o Tadeu. E a apresentação final é semana que vem. Seu entusiasmo era contagiante. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via há tempos. Não tive coragem de trazer à tona a notícia sobre o apartamento naquele momento. Em vez disso, a abracei forte, tentando absorver um pouco daquela alegria pura. Mas enquanto jantávamos, a sombra da visita da minha mãe no dia seguinte pairava sobre mim. Eu estava postergando o inevitável, e sabia disso. Quando a bomba explodisse, estaria eu preparado para escolher um lado? E não foi o que eu falei? A voz de Bia era calma demais, daquele jeito que precede tempestades. Estávamos na cozinha, depois que finalmente contei sobre a venda do apartamento. Ela mexia o café com tanta força que alguns pingos marrons salpicaram o balcão branco. Todo o dinheiro para a Silvia, nenhum centavo para guardar, nenhum centavo para a gente. Não era uma pergunta, era uma constatação amarga de algo que ela já sabia que aconteceria. Bia, eu sei que parece injusto, mas... Ela ergueu a mão, me cortando. Não parece injusto, Marcelo. É injusto. E você sabe o que é pior? É que você nem sequer mencionou para sua mãe que talvez, só talvez, vocês poderiam dividir esse dinheiro. Nem passou pela sua cabeça, né? Suas palavras me atingiram como flechas certeiras, porque eram verdadeiras. Por que eu não tinha sugerido isso à minha mãe? Por que aceitei passivamente, como sempre fazia? Naquela noite, não consegui dormir. Revirava na cama, enquanto Bia respirava profundamente ao meu lado, aparentemente dormindo, embora eu suspeitasse que ela também estivesse acordada, apenas evitando continuar a discussão. Fiquei relembrando momentos da minha infância, como quando ganhei nota máxima em matemática no 6º ano, e minha mãe mal olhou o boletim, mas fez uma festa quando Silvia passou raspando em ciências, ou quando economizei por meses para comprar meu primeiro violão, enquanto ela simplesmente deu um piano de presente para Silvia, que abandonou as aulas após 3 semanas. A campainha tocou às 9 da manhã seguinte, interrompendo o café silencioso que compartilhávamos. Era minha mãe, com 2 malas enormes e um sorriso forçado. Surpresa! Pensei em ficar umas semaninhas com vocês. Bia congelou com a xícara a meio caminho da boca, seus olhos se arregalando em minha direção, como quem diz, é sério isso? E ali estava eu, novamente dividido, sem saber como dizer à minha mãe que nosso apartamento de 2 quartos mal comportava a nós dois, quanto mais uma terceira pessoa, por semaninhas. Mas como sempre, sorri e abri espaço para as malas, evitando o olhar acusador de Bia. A convivência forçada estava apenas começando, e eu já podia sentir as rachaduras se aprofundando em meu casamento. Bia, querida, não é assim que se dobra lençol de elástico, minha mãe disse pela 3ª vez naquela manhã, tomando o tecido das mãos da minha esposa, que respirou fundo e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Já fazia 2 semanas que minha mãe tinha se instalado em nosso sofá-cama, e a cada dia o clima ficava mais tenso. Ela reorganizou os armários da cozinha, criticou a limpeza do banheiro e, pior de tudo, começou a pedir pequenas quantias emprestadas. Só até a aposentadoria cair, filho. Você sabe como está difícil sem o aluguel. No trabalho, encontrei refúgio nas minhas aulas. Enquanto explicava as revoltas populares contra sistemas opressivos na história, secretamente imaginava minha própria rebelião, confrontar minha mãe, estabelecer limites, defender Bia.
Mas então voltava para casa e me transformava novamente naquele garoto de 12 anos, que após o divórcio dos pais, aprendeu a nunca contrariar sua mãe, para não causar mais sofrimento. Será que algum dia eu me libertaria desse padrão? A gota d'água veio quando Bia perdeu a promoção para Tadeu, o colega bajulador. Ela chegou devastada, os olhos vermelhos de tanto chorar no banheiro da empresa. Eles nem sequer olharam meu projeto direito. O diretor já tinha decidido antes mesmo da apresentação. Desabafou, jogando a bolsa no sofá. Minha mãe, que estava usando o perfume importado de Bia, aquele que ela economizou 3 meses para comprar, apenas comentou: "Ah, querida, no mundo corporativo é assim mesmo. Conexões valem mais que competência." Notei o olhar atônito de Bia ao perceber que seu perfume estava pela metade. Naquela noite, quando finalmente ficamos sozinhos em nosso quarto, Bia falou em voz baixa para que minha mãe não ouvisse: "Marcelo, eu tô anotando tudo o que sua mãe pede emprestado. Já passa de 3.000 reais. Eu sei que parece mesquinho, mas não é justo. Ela deu 250 mil para Silvia sem pestanejar. E agora fica nos sugando?" Olhei para o aplicativo no celular dela, onde cada empréstimo estava meticulosamente registrado. Parte de mim queria defender minha mãe, dizer que ela precisava de ajuda neste momento difícil. Mas outra parte, cada vez maior, sabia que Bia estava absolutamente certa. Quando foi que nossa vida tinha se transformado neste campo minado de mágoas e ressentimentos? E pior, quanto tempo mais nosso casamento aguentaria sob essa pressão? "Filho, eu sei que é domingo, mas será que dá para você me emprestar uns 300 reais? A conta de luz tá atrasada e a Enel tá ameaçando cortar." Minha mãe apareceu na porta do nosso quarto cedo demais para um final de semana, segurando uma xícara de café. Notei que era a xícara favorita de Bia, aquela com estampa de gatinhos que ela trouxe de uma viagem a Petrópolis. Ao meu lado, ainda na cama, Bia ficou tensa como uma corda de violão prestes a estourar. "Mãe, esse já é o 3º empréstimo esse mês", comentei, tentando soar casual, enquanto procurava meus chinelos debaixo da cama. "A senhora disse que ia ser só até a aposentadoria cair, mas..." Não terminei a frase. Minha mãe fez aquela cara, a mesma que fazia quando eu era criança, e questionava por que Silvia podia ficar acordada até mais tarde e eu não. Uma mistura de decepção e incredulidade, como se eu estivesse cometendo uma heresia ao simplesmente fazer uma pergunta. "Marcelo." Bia cutucou minhas costelas assim que minha mãe saiu do quarto, claramente ofendida. "Você percebe que ela nem sequer mencionou devolver os outros empréstimos, né? E nem agradece mais. É como se fosse obrigação nossa sustentá-la depois que ela torrou todo o dinheiro com a Silvia." Sua voz era um sussurro furioso. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Nas últimas semanas, nossa casa tinha se transformado em um campo de batalha silencioso. Toalhas molhadas deixadas propositalmente sobre a cama, comentários afiados disfarçados de preocupação, e aquele elefante branco que ninguém mencionava: quando minha mãe voltaria para sua própria casa. Depois do café, enquanto lavava a louça, encontrei uma notificação do Instagram no celular que Bia havia deixado na bancada. Era uma marcação em uma foto de Silvia. Minha irmã estava em um resort em Búzios, tomando drinks à beira da piscina, com a legenda: "Merecido descanso depois de tanto estresse. Hashtags blessed e good vibes." A data da postagem? Ontem. Exatamente no mesmo dia em que minha mãe tinha pedido dinheiro emprestado para comprar os remédios do coração que estavam em falta no posto de saúde. A água da torneira continuava correndo sobre meus dedos paralisados, enquanto eu encarava a foto, sentindo algo romper dentro de mim. Aquilo não era apenas injusto, era uma manipulação deliberada da minha boa vontade, da minha lealdade. Até quando eu seria o idiota útil nessa história? O domingo que deveria ser de descanso virou o cenário do desastre que se anunciava há semanas. Minha mãe chegou na sala carregando um bolo de fubá recém-assado, justo quando eu estava prestes a mostrar a Bia a foto de Silvia no resort. "Fiz o bolo que você adora, filho", anunciou orgulhosa, colocando-o sobre a mesa de centro. "E aproveitando, será que vocês podem me ajudar com a conta do condomínio também? Tá atrasada e o síndico já mandou carta de cobrança." Vi o rosto de Bia se transformar. Era como assistir em câmera lenta a uma represa finalmente cedendo sob pressão excessiva. "Dona Neide", ela começou, com uma calma que me assustou mais do que se estivesse gritando. "A senhora vendeu um apartamento por 250 mil reais. Deu todo o dinheiro para a Silvia. E agora, menos de 2 meses depois, já pediu emprestado mais de 3.000 reais pra gente,
sem mencionar as refeições diárias e a estadia gratuita. A senhora não acha que tem algo errado nessa história? O que você está insinuando, Beatriz? Minha mãe colocou a mão no peito, como se tivesse sido fisicamente agredida. Eu sou a mãe do Marcelo. Como você pode ser tão mesquinha, a ponto de contar cada garfada que dou, cada gota de água que bebo nesta casa? Ela se virou para mim, os olhos marejados numa performance digna de novela das 9. Filho, você vai deixar sua mulher falar assim comigo? Todos os olhares se voltaram para mim. Bia, minha mãe. Até mesmo o retrato dos meus pais na estante parecia me encarar, esperando minha resposta. Foi naquele momento, suspenso entre o passado e o futuro, que me vi claramente pela primeira vez. Um homem adulto ainda vivendo como refém de dinâmicas estabelecidas na infância, sempre conciliando, sempre cedendo, sempre tentando não desapontar. E nesse processo, estava destruindo a única relação verdadeiramente saudável que eu tinha. Mãe, comecei, surpreso com a firmeza na minha própria voz. A Bia tem razão. As palavras saíram mais facilmente do que eu imaginava, como se estivessem esperando há anos para serem ditas. Nós também estamos lutando para pagar nossas contas. Temos a prestação do apartamento, as parcelas do consignado. E a senhora deu todo o dinheiro da venda para a Silvia, que neste exato momento está em um resort em Búzios, enquanto pede pra gente pagar suas contas. Mostrei a foto no celular, observando o rosto da minha mãe passar por várias emoções em segundos. Choque, negação e, finalmente, aquela expressão que eu mais temia: desapontamento. Eu nunca esperaria isso de você, Marcelo. Minha mãe recolheu o bolo de fubá com mãos trêmulas. Negar ajuda à própria mãe. Ela se dirigiu à porta, cada passo carregado de indignação teatral. Não se preocupem, não virei mais incomodar. A porta bateu com força suficiente para fazer as xícaras na estante tilintarem. Fiquei parado no meio da sala, sentindo uma mistura confusa de culpa e alívio. Sim, alívio. Como se tivesse acabado de soltar um peso que carregava havia tanto tempo que já fazia parte de mim. Desculpa, Bia se aproximou, os olhos ainda faiscando de determinação, mas com um toque de preocupação. Eu não queria causar esse climão, mas não dava mais para ficar calada. Ela mordeu o lábio, incerta. Puxei-a para um abraço, sentindo seu corpo rígido relaxar aos poucos contra o meu. Você não tem que se desculpar por nada, sussurrei contra seus cabelos. Você estava certa o tempo todo. Eu que demorei demais para enxergar. Naquela noite, depois que Bia dormiu, fiquei acordado revirando lembranças como quem folheia um álbum de fotos antigo. Todas aquelas ocasiões em que me senti preterido, em que engoli a frustração para manter a paz, em que abdiquei das minhas necessidades para atender as de Silvia. E pior, como eu continuava repetindo esse padrão na vida adulta, sacrificando meu casamento no altar de uma lealdade familiar distorcida. Como professor de história, eu sabia que padrões se perpetuam através de gerações, até que alguém tenha a coragem de quebrá-los. Seria eu finalmente essa pessoa? 3 dias depois, meu pai ligou. Sua mãe me contou o que aconteceu. Ele disse, sem rodeios: preparei-me para o sermão, para a defesa automática da mãe dos seus filhos, mesmo após o divórcio. Mas o que veio a seguir me surpreendeu. Já era hora, filho. Sua mãe sempre teve esse ponto cego com a Silvia. Foi por isso que nos separamos, sabia? Eu não aguentava mais ver como você ficava em segundo plano, como eu ficava em segundo plano. Suas palavras caíram como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. O divórcio não foi culpa sua, como sua mãe provavelmente te fez acreditar. Foi uma escolha nossa, de 2 adultos que não conseguiam mais conviver. Desliguei o telefone sentindo-me como um arqueólogo que acabou de descobrir a peça que faltava para explicar toda uma civilização desaparecida. No caso, a civilização da minha própria infância. Na segunda-feira seguinte, voltei à rotina das aulas com uma estranha sensação de leveza. Enquanto explicava para os alunos do primeiro ano sobre a independência do Brasil, um processo muito menos heróico e muito mais negociado do que os livros românticos fazem parecer, percebi que estava falando também sobre minha própria vida. A verdadeira independência não vem de um grito às margens de um rio, expliquei, mas de pequenas e constantes negociações, de limites estabelecidos, de reconhecer quando um sistema não funciona mais. No intervalo, Paulo notou minha mudança. Você tá diferente, Marcelo, mas, sei lá, presente. Ele mordeu seu sanduíche de mortadela, observando-me com curiosidade. Resolvi aquela situação com minha mãe.
Respondi simplesmente. Estabeleci alguns limites. Paulo assentiu, como se aquilo explicasse tudo. E talvez explicasse mesmo. Meu avô também dizia que cerca faz bom vizinho e boa família. Rimos, e pela primeira vez, aquela sabedoria de botequim realmente fez sentido para mim. Ao verificar meu celular, encontrei uma notificação do Instagram. Silvia havia publicado outra foto, agora em um shopping caro, exibindo sacolas de grifes. A legenda dizia: terapia de varejo é real. #autocuidado. Há algumas semanas, essa imagem teria me causado raiva e frustração. Mas hoje, senti apenas distanciamento. Como um historiador observando eventos de séculos passados, com interesse analítico, mas sem o envolvimento emocional que nubla o julgamento. O ciclo de manipulação só funciona quando todos os participantes cumprem seus papéis designados. E eu, finalmente, havia desistido do meu. Na volta para casa, comprei flores para a Bia. Margaridas amarelas, as favoritas dela. Não era uma data especial, não era um pedido de desculpas, era apenas um reconhecimento de que ela sempre viu com clareza o que eu, cegado pelo condicionamento familiar, demorei tanto para enxergar. Quando entrei no apartamento e a encontrei organizando as estantes, agora de volta ao sistema que ela preferia, não o que minha mãe tinha imposto, senti uma certeza que nunca havia experimentado antes. Algumas pontes, quando queimadas, iluminam o caminho à frente em vez de bloqueá-lo. E nosso apartamento, pela primeira vez em semanas, parecia realmente nosso novamente. O telefone tocou às 10 da noite, quando Bia e eu estávamos assistindo aquela série espanhola sobre assalto à Casa da Moeda que todo mundo comentava. Era um número desconhecido. Atendi por instinto, ainda concentrado na TV. Alô? Do outro lado, ouvi a voz de um homem, profissional e direta. Senhor Marcelo Almeida? Aqui é Dr. Roberto, do Hospital São Lucas. Estou ligando a respeito de sua irmã, Silvia Almeida. Meu corpo inteiro congelou. Hospital? Silvia? O que aconteceu? Perguntei. Já de pé, o controle remoto esquecido no sofá. Bia pausou a série, seu rosto instantaneamente preocupado. Sua irmã deu entrada na emergência com uma crise de ansiedade severa. Ela está medicada e estável agora, mas pediu para entrarmos em contato com você. O médico fez uma pausa, como quem escolhe as palavras. Senhor Almeida, sua irmã mencionou problemas financeiros graves. Talvez seja bom vir conversar com ela quando puder. 20 minutos depois, eu estacionava no hospital, com Bia ao meu lado. Ela tinha insistido em vir, apesar de tudo. É sua irmã, Marcelo. Independente dos problemas, é sua família. No corredor branco e asséptico, encontramos minha mãe, parecendo ter envelhecido 10 anos em apenas uma semana. Quando me viu, hesitou, como se não soubesse se devia me abraçar ou manter distância. Escolhi por ela. Dei um abraço breve, mas sincero. Algumas coisas são maiores que nossas mágoas recentes. Os cobradores foram à casa dela, minha mãe explicou em voz baixa, enquanto esperávamos para entrar no quarto. Parece que o dinheiro acabou. Ela evitou meu olhar, e entendi que finalmente tinha descoberto onde os R$ 250 mil realmente foram parar. Ela comprou um carro novo, roupas de marca, viagens, e os empréstimos continuam lá, com juros acumulando. Senti Bia apertar minha mão, não em triunfo por estar certa, mas em solidariedade silenciosa. E agora, o que vamos fazer? Perguntei, mais para o corredor vazio do que para qualquer pessoa. O que se faz quando o castelo de cartas finalmente desmorona, e todos precisam encarar a realidade que esteve ali o tempo todo, apenas esperando para ser reconhecida? O quarto de hospital era como todos os outros, impessoal, funcional, com aquele cheiro peculiar de desinfetante e desespero. Silvia estava deitada, parecendo pequena e vulnerável sob os lençóis brancos. Sem a maquiagem perfeita, sem as roupas de marca, sem o sorriso ensaiado para o Instagram, ela parecia o que realmente era. Uma mulher de 32 anos, enfrentando as consequências de uma vida inteira de privilégios sem responsabilidades. Oi, Marcelo, ela murmurou, os olhos vermelhos evitando os meus. Por um momento, vi nela a garotinha de 7 anos que vinha ao meu quarto quando tinha pesadelos, pedindo para eu verificar se não havia monstros debaixo da cama. Oi, Sil, respondi, mantendo uma distância calculada da beirada do leito. Bia ficou perto da porta, dando-nos espaço, mas sua presença ali dizia muito sobre o tipo de pessoa que ela era, capaz de superar ressentimentos pessoais quando alguém realmente precisava de ajuda. Eu estraguei tudo, né? Silvia disse, finalmente me olhando nos olhos. Não havia mais lágrimas de crocodilo. Não havia manipulação. Apenas uma confissão crua.
O dinheiro acabou. Os credores continuam ligando. Eu não sei o que fazer. Sua voz falhou na última frase, e vi aquele olhar familiar surgir. O mesmo que ela usava quando criança e quebrava algo, esperando que alguém consertasse para ela. Você acha que poderia me emprestar um dinheiro até eu me reorganizar? Só por uns meses. Não, Silvia, não posso e não vou. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela piscou, como se eu tivesse falado em outro idioma. Olha, posso te dar conselhos. Vender o carro zero, devolver as roupas de marca que ainda têm etiqueta, cortar todos os gastos supérfluos. Posso até te ajudar a negociar com os credores, fazer um plano de pagamento. Mas dinheiro? Não. Ela começou a chorar. Mas desta vez não me comovi. Bia e eu temos nossa própria vida, nossas próprias contas. Estamos pagando até hoje o empréstimo consignado que fizemos para comprar nosso apartamento. Aquele mesmo que a mamãe se recusou a ajudar, lembra? Vi pelo canto do olho minha mãe entrar no quarto congelando ao ouvir minhas palavras. Está na hora de você aprender com seus erros e ser responsável pela primeira vez na vida, Silvia. Ninguém vai te salvar desta vez. Você vai ter que salvar a si mesma. O silêncio que se seguiu foi denso como nevoeiro. Silvia me olhava como se eu fosse um estranho. E talvez, de certa forma, eu fosse mesmo. O Marcelo que ela conhecia, o irmão que sempre cedia, que aceitava ficar em segundo plano, que assistia passivamente enquanto ela recebia tratamento preferencial, havia finalmente desaparecido. Em seu lugar estava um homem que havia aprendido o valor dos limites, o preço da autoestima e a importância de escolher suas próprias batalhas. Você me odeia, né? Ela finalmente perguntou, a voz pequena, quase infantil. Balancei a cabeça, sentindo uma calma surpreendente. Não, Sil. Eu te amo. Você é minha irmã. É exatamente por isso que não posso continuar alimentando esse ciclo que te impede de crescer. Virei-me para minha mãe, que permanecia parada na porta, os olhos arregalados diante da transformação do filho, que sempre considerou bonzinho demais. Mamãe, a gente precisa conversar sobre como chegamos até aqui. Todos nós. Pela primeira vez, vi minha mãe assentir sem argumentar, sem manipular, sem recorrer ao arsenal de chantagem emocional que sempre funcionou tão bem. 6 meses depois, nossa família estava diferente. Não perfeita. Famílias perfeitas só existem em comerciais de margarina, mas mais honesta. Minha mãe e Silvia alugaram juntas um apartamento simples em Meyer, dividindo despesas pela primeira vez. Silvia vendeu o carro, conseguiu um emprego numa confeitaria estabelecida, onde estava aprendendo o negócio do zero, sem atalhos. Ver minha mãe e minha irmã finalmente enfrentando a realidade juntas, apoiando-se mutuamente em vez de uma parasitar a outra, era uma mudança que eu nunca imaginei possível. Quanto a Bia e eu, nosso casamento floresceu no solo mais fértil da honestidade. Numa tarde de domingo, 6 meses após a crise, recebi uma mensagem no celular. Era uma foto da minha mãe segurando um envelope. Consegui vender algumas joias antigas. Sei que vocês querem trocar o sofá. No envelope que ela trouxe pessoalmente, tocando a campainha em vez de entrar sem avisar, havia parte do dinheiro que ela havia nos pedido emprestado. Não era tudo, mas era um começo. E mais importante que o dinheiro era o simbolismo do gesto. Um reconhecimento silencioso de que as coisas haviam mudado. Durante o almoço, observei Bia deletando discretamente o aplicativo de dívidas da sogra do celular. Mais tarde, recebi um e-mail da coordenação da escola. Eu havia sido aprovado para o cargo de professor titular que tanto queria. Olhei para nossa pequena sala de jantar. Minha mãe e Bia conversando sobre receitas. Não como melhores amigas, mas com um respeito mútuo que antes não existia. E senti uma paz que não conhecia desde a infância. Como professor de história, sei que famílias carregam padrões por gerações, repetindo os mesmos erros em novas roupagens. Quebrar esses ciclos é o trabalho mais difícil e mais importante que podemos fazer. Não somos uma família perfeita agora, longe disso. Mas somos finalmente uma família honesta. E para mim, que vivi tanto tempo em ilusões, a verdade, mesmo dolorosa, é o maior presente que poderia receber.